Queridos e amados irmãos, bom dia. Hoje é dia 24 de agosto do ano da graça de 2022. Ah, o versículo 2 do Salmo 4 justifica o sentimento que Davi descreve e apresenta no versículo 1 e que é a razão pela qual ele se encontra nesta situação e a razão pela qual ele se volta para o Senhor e fala com o Senhor. O versículo 1 diz que ele está angustiado. Na minha Responde-me quando clamo ao Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. E o versículo 2 descreve porque é que ele está angustiado. Porque ele diz: homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira. Ou seja, ele está rodeado de pessoas maldosas, mentirosas, que não são tementes a Deus e que até provocam a ira de Deus e este mal-estar a Davi. Como mencionámos no domingo, há muitas razões pelas quais nós somos perturbados e que nos levam a momentos de sentimentos e de experiências diferentes, seja de angústia, seja de medo. São muitas essas situações de ansiedade, preocupação, que nos leva, inclusive, tantas vezes até a provocar algum abalo na nossa experiência de fé. Portanto, são muitas as razões. No versículo 4, no Salmo 4, parece-nos evidente que é estas pessoas que rodeavam Davi que estavam a provocar este sentimento de angústia. Esta é uma realidade da vida cristã. Era uma realidade da vida de Davi, enquanto filho de Deus, mas também é a nossa realidade hoje. Obviamente, por muitas e diversas razões, nós passamos por essas experiências. E nelas, então, precisamos, perdão, mais uma vez, de lembrar e de uma forma consistente e consciente recorrer ao Senhor e neste voltar para o Senhor, fazer aquilo que Davi também depois faz no versículo 3. É lembrar aquilo que ele já sabe sobre o seu Deus. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Ou seja, ele começar-se a lembrar e trazer ao seu coração quem é o seu Deus e quais são as características do seu Deus. E isso é absolutamente essencial. Como como alguém dizia, é melhor dizer ao nosso problema o tamanho do nosso Deus do que estar a dizer a Deus a dimensão do nosso problema. Obviamente é muito importante, e lembramos isso, a importância que tem, o lugar que tem na nossa experiência de relação com Deus, partilhar com Ele. Aliás, é isso que Davi está aqui a dizer, é expor o seu coração, abrir o seu coração, dizer a situação em que se encontra. Isso é muito importante, embora Deus saiba, é muito importante neste relacionamento abrirmos o nosso coração. Como lembramos, Jesus fez isso e, portanto, como é que nós não deveremos fazer? Obviamente devemos fazer, mas para o processo vai ser muito importante lembrar ao nosso Deus ao nosso problema, a dimensão do nosso Deus. E é isso que Davi também está aqui a fazer no seu coração. É começar a trazer à sua lembrança aquilo que ele já sabia sobre Deus, aquilo que já era resultado da sua experiência com Deus, mas também aquilo que é resultado do que ele já ouviu de Deus, através dos profetas, daqueles que tiveram também uma experiência com Deus. Isso é da maior importância. Davi faz isso aqui, isso é muito importante. É muito importante nós, nesses momentos, voltar a trazer ao nosso coração quem é o nosso Deus, como é que Ele tem agido na nossa vida, como é que Ele tem agido na vida de outras pessoas, o que é que Ele diz também sobre Ele. E certamente esse processo nos irá conduzir ao caminho que o Senhor tem preparado para nós e ao propósito que Deus tem para nós também nestas circunstâncias, porque bem nos lembramos daquilo que Deus diz mais tarde, de que as provações nos fortalecem e nelas Deus nos torna mais seguros na nossa fé e na nossa relação com Ele.
Eu gostaria só hoje de terminar ainda, deixando muito presente este desafio, trazer outra vez ao nosso coração esta realidade importante de sempre lembrarmos quem Deus é, que por causa daquilo que é a razão da angústia, neste caso de Davi se sentir rodeado de pessoas que tornam a glória em vexame e buscam a vaidade e a mentira, no capítulo, no Salmo 3 e no Salmo 5 são por outras razões. Eram inimigos que procuravam matar Davi. No caso do Salmo 3, inclusive, é por causa do próprio seu filho Absalão. Eu só queria mencionar o seguinte. No Salmo 3, na parte final do Salmo 3, Davi diz o seguinte, ou melhor, eu vou ler o versículo todo. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos inimigos quebras os dentes. Que é uma imagem muito violenta daquilo que é até, noutros momentos também e noutros salmos, um desejo de Davi, que de facto aconteça esta justiça. Isto às vezes é perturbador para nós, mas eu queria só deixar esta referência. É óbvio que no Antigo Testamento está muito presente aquilo que normalmente se chama de justiça retributiva, ou seja, Deus retribuía de uma forma muito mais prática e direta atos de justiça sobre aqueles que agiam mal contra ele, desobedeciam, que não viviam de acordo com os seus propósitos. É um facto. Mas nós estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da graça. E Deus não deixou de ser um Deus justo. O pecado e os ímpios não deixam de ter à mesma as consequências dessa justiça. Nada mudou nessa matéria, mas é evidente que a nossa relação é diferente. E quem nos ensinou isso foi o Senhor Jesus, quando nos ensina a amar os nossos inimigos, a orar pelos nossos inimigos, e somos lembrados no Novo Testamento que agora Ele é o justo juiz e é Ele que vem julgar a terra. E por isso precisamos de manter isso em mente. Apesar da justiça de Deus ser a mesma e agir da mesma forma, a nossa relação com toda esta realidade é bem diferente e manifesta-se de uma forma diferente. Nós não desejamos mais esta justiça retributiva neste momento, entregamos isso aos cuidados de Deus e amamos aqueles que também nos fazem mal e oramos por eles. É também um processo terapêutico muito importante e, obviamente, isso remete-nos para algo que nos é muito familiar, que é o tempo da graça no qual nós nos encontramos. Deus também não age assim connosco e quer que nós também possamos agir da mesma forma com aqueles que nos rodeiam e que, eventualmente, sejam nossos inimigos. Creio que vale a pena pensar nisto, vale a pena considerar isto no nosso coração. Mais logo, às 8h30, estaremos aqui para o nosso tempo de estudo bíblico e oração. Todos são bem-vindos, vai ser certamente um tempo abençoado. Um grande abraço, um dia muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.